Olá, pessoal. Boa noite. Como estão todos? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje eu sou Renato Janone, obstetra do Núcleo Bem Nascer. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre diabetes gestacional com o nosso querido amigo, parceiro de muitas palestras na Associação Médica, o Daniel Dutra, que sempre apoiou, sempre esteve com a gente e é que acompanha a maior parte das gestantes que precisam de algum tipo de acompanhamento endocrinológico, seja pelo diabetes ou seja pela ou pela outras questões endocrinológicas, por exemplo, o hipotireoidismo. Daniel está entrando. Opa, boa noite, Renato. Boa noite, meu amigo Daniel. Como estão as coisas? Tudo bom? Tudo certo, felizmente tudo certo. Que ótimo. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para as nossos ouvintes hoje, que vão estar vendo nossa live de diabetes na gravidez, falasse um pouquinho de você, para a gente começar a conduzir essa conversa. E eu vou pegar as nossas enquetes que a gente fez durante o final de semana, para a gente puxar nossa conversa. Combinado? Beleza. Então, boa noite a todos, eu sou Daniel. Primeiramente, eu sou pai da Carolina e do Gustavo, marido da Juliana. Nas horas vagas, eu atuo aí como endocrinologista, acompanho aí grande parte das pacientes do núcleo, né, que os colegas do núcleo me encaminham. E basicamente trabalho muito na área de diabetes e diabetes na gravidez, né? Então é uma grande felicidade estar aqui com o Renato, que foi o obstetra da minha esposa durante as duas gravidezes, participando desse momento e compartilhando experiências e trocando ideias. Ótimo. Dani, a gente começou a enquete perguntando sobre a questão de prevenção de diabetes na gravidez. E existe uma associação muito forte do diabetes tipo 2, que é aquele que se inicia no período mais tarde da vida, você pode falar um pouquinho sobre isso, e o diabetes gestacional. E a maioria das pessoas que participou da enquete colocou que a dieta é o ponto principal nessa prevenção. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e os aspectos de prevenção para quem, inclusive, deseja engravidar. Tá. Bom, uma coisa que tem que ser diferenciada, né, Renato, assim, o diabetes gestacional e o diabetes de aparecimento na gravidez. São duas instituições, são duas entidades bem diferentes. O diabetes que aparece na gravidez é daquela gestante que já tem uma história de alterações de glicose antes de engravidar, já tem um quadro de obesidade ou um pré-diabetes, tem uma história familiar mais forte de diabetes. E esse diabetes ele já começa a aparecer no começo da gravidez, a gente consegue diagnosticar no começo da gravidez. Por outro lado, o diabetes gestacional, eminentemente da gravidez, ele aparece já na segunda metade, depois de 24 semanas, por alterações que são decorrentes da própria gestação. Então, assim, algumas coisas a gente pode fazer para poder prevenir a ocorrência desse diabetes, seja ele no início da gravidez, como o gestacional. Então, por exemplo, um acompanhamento clínico prévio à gravidez, poder acompanhar a glicose da gestante, acompanhar peso, perder peso antes da gravidez é muito importante, avaliar a história familiar. Isso são todas tarefas, né? São coisas que a gente pode fazer para poder prevenir essa ocorrência do diabetes já no começo da gravidez. Por outro lado, o diabetes gestacional, ele vai ter alguns fatores de risco, né? Mas um dos mais importantes e que seria realmente passível de correção é o ganho de peso mais acentuado na primeira metade da gravidez. Se eu conseguir realmente fazer com que a gestante ganhe menos peso, ou melhor, a quantidade adequada de peso ao longo desses primeiros meses, a chance do diabetes aparecer é menor, mesmo que a gestante tenha os fatores de risco já prévios para esse aparecimento. Entendi. E uma vez que a paciente inicia o pré-natal, uma gestante que nunca fez exame nenhum, engravida e aparece na primeira consulta de pré-natal, esse rastreio do diabetes,
Ele é feito, então, com a história familiar dela, com o histórico clínico, o exame clínico, e que exames seriam essenciais num primeiro momento e num segundo momento para esse diagnóstico? O primeiro exame mais importante no começo do pré-natal realmente é a glicemia de jejum. Com ele a gente já consegue avaliar se a gestante já tem uma tendência para diabetes já no começo ou uma tendência prévia. Então, se a gente tem um ponto de corte, que é a glicose de 92. A glicose de 92, já no primeiro momento da gravidez, ela pode indicar realmente uma alteração já prévia. Então, o exame mais importante é isso. E junto com esse exame, a gente avaliar os fatores de risco clínico, como você colocou. História familiar de diabetes, especialmente na mãe, nas irmãs, o peso, a idade é um fator muito importante. A gente vê hoje as gestantes engravidando um pouco mais tarde, isso aumenta realmente o risco, né? A partir de 25 anos esse risco já inicia, mas quanto mais velha, maior. E outros fatores, como as gravidezes prévias com bebês muito grandes, ovários policísticos, assim, ovários policísticos é um fator de risco. Então, são todas informações que no começo da gravidez já vai nos dar a ideia de qual é o cuidado que a gente tem que ter com essa gestante. Se ela vai ter um risco maior de ter o diabetes gestacional ou se a gente pode ficar mais tranquilo. De qualquer forma, entre 24 e 28 semanas é recomendado de forma universal o rastreio de diabetes gestacional com o teste do destrozol, para a gente poder diagnosticar precocemente aquelas gestantes que realmente tenham o problema e tratar adequadamente para evitar eventuais complicações para a mãe e para o bebê lá no futuro. Pois é. Então, você está dando aí as diretrizes que a gente normalmente segue, né, na conduta pré-natal, e para as pessoas que estão assistindo entenderem a complexidade que é esse valor de glicemia de jejum, que é aquele açúcar que a gente colhe depois de um jejum de 8 horas, isolado, chamado glicemia isolada, de 92, ele é um valor que foi mexido já inúmeras vezes, né? A gente vem baixando os valores, e aí fica todo mundo muito aflito, porque a gente aumenta muito a incidência de diagnóstico. Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente tinha há 30, 40 anos atrás uma prevalência de diabetes na população em torno de 3, 4%. Hoje em dia a gente chega a 12, 17%, dependendo dos locais. Chega a ponto de você ter locais que cada 6 a 7 gestantes, uma vai ser diagnosticada como diabetes gestacional. E a pergunta que fica, por que houve essa epidemia, né? Eu acho que a explicação dessa epidemia passa basicamente pela mudança dos hábitos sociais e pelo grande vilão da história, que é o sobrepeso, que é uma medida de saúde pública que o governo, por exemplo, dos Estados Unidos tem que tratar com muito cuidado e trata já há mais de 20 anos por causa dessa incidência absurda de pacientes com diabetes gestacional. Muitas das pacientes que responderam à enquete colocaram que elas pensam que o diabetes gestacional não atrapalharia o parto, 65% e mais ou menos 35%. O diabetes pode atrapalhar a questão do parto. E aí eu vou direcionar essa pergunta para você e vou responder junto, logicamente, mas no foco do parto normal. Fala um pouquinho sobre isso, Daniel, por favor. Bom, eu costumo abordar gestantes da seguinte forma, assim, quando eu recebo uma gestante com diagnóstico de diabetes, o meu papel é tentar fazer com que ela consiga levar a gravidez até o final, respeitando todos os desejos que ela quer, tá? Então, sim, a importância de rastrear o diabetes, daí isso que você falou de ter mais exames e maior número de casos, é permitir o diagnóstico precoce, o tratamento mais precoce, para que as complicações, aí eu vou dizer, né, o bebê muito grande, que é o bebê macrossômico, um risco de alteração na maturação do pulmão, risco de hipoglicemia neonatal, o objetivo é rastrear, tratar para que isso não aconteça, né? Então, o meu papel, eu acho de todo endócrino, na grávida com diabetes, é realmente fazer com que isso seja bem controlado e que permita a gente chegar a termo, né, até o final da gravidez, bem controladinha, para que a decisão do parto ela seja do obstetra. Né? Então, assim, como endócrino, eu não tenho condição de definir qual que é o melhor momento do parto, qual que é a indicação de parto. Meu papel realmente vamos tratar, acompanhar o seu ultrassom, as suas medidas de glicose e permitir com que, se eu controlar o diabetes, eu vou tirar um fator de complicação para que o seu obstetra
possa realmente decidir o melhor para você, né? Como eu recebo muito gestante do núcleo, a ideia realmente é o parto normal, né? E eu falo com todas as minhas pacientes, olha, vai dar tudo certo. Nós vamos tratar esse diabetes, você vai ficar bem, você vai ficar bem, e se o seu plano é ter um parto normal, a gente vai fazer o possível para que isso aconteça. Então não há impedimento mesmo do ponto de vista do diabetes, exceto um diabetes muito mal controlado, né, Renato? Ou uma gestante que usa insulina, uma diabética tipo 1, já é previamente diabetes, aí a gente tem que decidir com um pouco mais de critério a via de parto e o momento. Né, mas o diabetes gestacional, controlado apenas com dieta, né, bem controladinho, com ultrassom, mostrando um bebezinho crescendo adequadamente, eu não vejo motivo para que o desejo da gestante, o plano de parto da gestante não seja seguido. Então, aquela paciente que faz um rastreio de diabetes na 26ª semana e que vem com um valor alterado ou 2 valores da curva alterados e que a gente orienta, né, porque sempre há uma orientação inicial do pré-natalista, do médico que está assistindo, e eu brinco demais com relação a isso, porque eu falo que a primeira coisa que a gente consegue fazer para melhorar o controle é a alimentação. Então eu falo o seguinte, até você chegar no seu endócrino, no seu nutricionista, então, você já pode tirar da sua vida pão, bolo, biscoito e doce. E eu tenho pacientes que viram para mim e falam assim, mas então eu vou viver de quê? Eu falei, você vai viver de fruta, legume, verdura e carne. É isso que você vai viver, até chegar nele. Depois ele vai ser um pouco mais permissivo. Mas o que eu queria te perguntar é exatamente essa questão do diagnóstico e da paciente que chega para você, porque muitas entram num processo de depressão. Eu estou com um diagnóstico de diabetes gestacional, a minha gravidez complicou, eu não vou conseguir ter parto, eu estou mais ansiosa, dá vontade de comer mais ainda com o diagnóstico, é o contrário que acontece. Isso é verdade, isso é verdade. Então, como que normalmente essas pacientes que chegam até você, eu não vou falar em termos percentuais, mas a maioria que você vê tem impacto no parto, tem impacto para precisar usar insulina, que ponto que chega? Como que você tem acompanhado isso na prática? Bom, são várias coisas para a gente discutir aí, né? A partir do diagnóstico, que geralmente é feito nesse período, entre 24 e 28 semanas, com esse teste do destrozol, a recomendação que a gente tem que dar é realmente o obstetra falar, olha, procura um acompanhamento mais precoce possível para a gente não perder tempo nesse acompanhamento, né? E o tratamento das gestantes, na maioria das vezes absoluta, é feito apenas com dieta. 70% das grávidas com diabetes vão evoluir muito bem apenas com a dieta. Os outros 30% talvez precisem da insulina, tá? Isso é geralmente as pacientes que são mais obesas, com história familiar ou prévia de diabetes, né? Então, só a dieta, grande parte das vezes, é suficiente. Honestamente, eu não sou muito adepto de dietas muito rigorosas. Existem algumas linhas que falam de dieta low carb na gravidez. Bom, eu não gosto muito desse rigor todo. Acho a gravidez um momento já muito difícil, cheio de restrições para a mulher, né? Eu acho que uma dieta muito restritiva, nesse momento, inclusive, que a gente tem um diagnóstico, que tem impactos até emocionais, eu acho que é muito ruim. Então, a recomendação de cortar tudo pode durar aí por uma semana. Porque chegando em mim, eu vou falar, olha, nós vamos poder comer de tudo. É respeitando a quantidade, é claro, né? Existe uma quantidade certa para comer, e fazendo acompanhamento disso, né? A verdade, o que a gente faz a dieta, monitora essa paciente durante uma semana, 2 semanas, e avalia se a dieta está sendo suficiente ou não. E aí é a parte mais importante do tratamento para o meu cuidado como endocrinologista, que é a glicemia capilar. Medir a glicose através dos aparelhos glicosímetros, né, aqueles aparelhinhos que medem a glicose na ponta do dedo, né, é o mais importante para mim, porque é a forma que eu vou ter de avaliar se essa gestante está tendo um bom controle com a alimentação. É importante que ela faça essas glicemias de forma regular ao longo do dia, geralmente são 3 a 4 por dia, e essas glicemias vão me indicar se o que ela está comendo está sendo suficiente para poder manter a glicemia dela controlada, para não passar para o bebê a glicemia em excesso. E isso é importante também, Renato, porque através da própria glicemia a gestante começa a perceber onde que ela pode extrapolar um pouquinho na alimentação, né? Onde que ela é muito educativa também esse monitoramento, sabe? Então, a dieta é o mais importante no tratamento, a atividade física tem um papel marginal, não deixa de ser importante, mas não é o mais, ainda mais porque as gestantes que aparecem com diabetes já estão 6º, 7º mês, já não é tão fácil fazer uma atividade física nesse momento. Então, a dieta
é o mais importante, e o monitoramento da glicemia capilar vai me dar uma informação a respeito do controle que ela está. Se a glicemia não ficar controlada apenas com a dieta, aí a gente tem que realmente introduzir a terapia insulínica, que vai ser efetiva aí sim para evitar uma maior complicação dessa hiperglicemia na mãe. Ótimo. Quando você falou há pouco tempo atrás, em relação às complicações e a questão do parto, vou voltar ao assunto parto, você falou uma terminologia que é a macrosomia, né? Sim. A macrosomia fetal, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, é o bebê que ele é grande, bem acima do que é o esperado para a idade de gestação que se apresenta, mas além dele ser um bebê grande, ele é um bebê desproporcional. Sim. Porque o acúmulo, o que acontece então, né, pessoal? O açúcar alto na circulação materna, que a mãe não consegue controlar, ele vai ficando alto na circulação da mãe, ele passa pela placenta, por diferença, por difusão, diretamente para o bebê, que também vai ficar com açúcar alto. Então, e que não sabe que a mãe tem diabetes, né? Ele não sabe, né? O bebê não está sabendo de nada, coitado. Ele está lá no canto dele e o sangue dele está regulando mais ou menos com o sangue materno. Então o açúcar dele vai estar no limiar mais alto, porque é o que a mãe está apresentando. Só que o bebê consegue produzir uma quantidade de insulina ao longo do desenvolvimento dele para fazer com que esse açúcar dele baixe. Sim. Só que esse depósito de açúcar acontece preferencialmente na região do fígado, do abdômen. E aí o bebê vai ficando muito largo na circunferência abdominal, que é um dos parâmetros que a gente usa para acompanhamento desse controle do diabetes, não é isso, Daniel? Exato, exatamente. É esse excesso de insulina que o bebê produz, que é um mecanismo natural que pode vir a gerar uma complicação para ele, né? Então, por isso eu tenho que controlar a glicose da mãe, para chegar pouca glicose para o bebê, para ele não perceber isso. Né? Então é isso mesmo. O bebê macrossômico, além de grande, ele é gordo, né, Renato? Ele é barrigudo. Ele tem uma desproporção corporal, e aí esse bebê macrossômico aí sim poderia atrapalhar o parto normal, né? Sim. Mas se a gente mantiver a glicemia controlada e acompanhando o ultrassom, a gente consegue detectar realmente se está havendo uma progressão ou não dessa diferença de peso, circunferência, a gente consegue intervir para poder evitar isso, né? Até 32, 34 semanas a gente consegue proteger esse bebê. Depois disso é mais difícil. Daí a importância do diagnóstico precoce, da intervenção precoce. Exatamente. E quando o bebê nasce, uma paciente com diagnóstico de diabetes gestacional, já que ele está com o açúcar dele mantendo um pouco mais alto do que o esperado. Tem alguma coisa que pode acontecer com esse bebê no pós-parto? Tem alguma tensão maior que deva se ter com relação a esse recém-nascido? O que pode acontecer realmente é o fato dele ter interrompido a circulação da mãe pela placenta, ou seja, não tem mais sangue doce passando da mãe para o bebê. Tá? Então, ele ainda tem insulina que foi produzida nas últimas semanas da gravidez. Então, começa a acontecer o contrário com ele. Ele começa a ter uma queda de glicose, que a gente chama de hipoglicemia. Tá? Se o diabetes ficar bem controladinho na grávida, a chance disso acontecer é muito pequena. Mas, de qualquer forma, esse bebê, no pós-parto, ele vai ser muito bem acompanhado pelo pediatra, ele vai fazer uma série de medidas de glicose, vai começar com protocolos que variam de hospital para hospital, mas é meia hora, 1 hora, 2, 4, 8, a gente faz a medida de glicose no bebê para poder ver se ele está realmente correndo o risco de dar hipoglicemia. Essa é a principal complicação depois do parto. Mas, volto a dizer, a gente trabalha para que isso realmente não aconteça. Tá? O risco do bebê ter diabetes, que é uma outra preocupação que eu vejo muito nas gestantes, a gente não tem que considerar isso. Né? O bebê não nasce com diabetes pelo fato da mãe ter tido diabetes na gravidez ou mesmo diabetes gestacional. Isso é coisa para o futuro. Né? O grande problema realmente é as complicações do parto e o risco de hipoglicemia depois do parto, que é a queda de glicose. Pois é, mas na enquete, a maioria das pacientes acha que não vai ter risco de ter diabetes depois do parto, caso ela tenha diabetes gestacional. Então, a gestante foi diagnosticada com diabetes gestacional, ela fez um controle com dieta, o bebê nasceu ali num peso limítrofe, com 40 semanas, 3.800, 3.900, e aí essa paciente acha que ela está totalmente livre dessa questão de diabetes, tanto para uma gravidez subsequente como para o resto da vida.
Isso é verdade? Porque a maioria acha que só na Não, gravidez acabou. não, isso não é verdade. E isso é uma coisa que a gente tem que realmente valorizar aqui, Renato, porque é o seguinte: uma vez que a gestante teve diabetes na gravidez, o diabetes gestacional, no caso, ela corre sim o risco de ter diabetes no futuro. Tá? Isso pode acontecer precocemente ou pode acontecer tardiamente. Ok? Então, porque isso indica que ela tem uma predisposição, ela tem uma alteração hormonal que realmente levou a esse diabetes na gravidez e que ela vai carregar para o resto da vida. Então, a recomendação, e às vezes eu vejo esse tempo muito ser perdido, é que toda grávida com diabetes repita o teste de destrozol, que é o teste do suco de açúcar, 6 a 8 semanas depois do parto, para que a gente possa avaliar se esse diabetes realmente se resolveu ou não. No diabetes gestacional, grande parte se resolve, mas aquelas gestantes que tiveram diabetes e que, por exemplo, ganharam muito peso ou que tiveram que usar insulina, com uma história familiar muito forte de diabetes, podem ficar com um diabetes definitivo depois da gravidez ou mesmo um quadro de pré-diabetes. E isso merece um acompanhamento. Porque se essa mulher, nessa puérpera, ficar realmente sem essa avaliação pós-parto, ela corre o risco de ter diabetes um ano depois ou numa segunda gravidez. Então, essa avaliação é muito importante. Tá? Em porcentagem, vou dizer que é pouca gente, honestamente é pouca gente, mas o risco ele existe e as gestantes com diabetes têm que ser reavaliadas 2 meses depois do parto. O que acontece é que no meio daquela confusão de puerpério, bebê pequeno, um monte de novidade, acaba se esquecendo disso, né? Mas lá no consultório eu falo, olha, 2 meses depois, nasceu o bebê, me avisa, a gente já vai pedir o teste para a gente fazer e reavaliar isso, porque senão a gente pode correr o risco de ter um diagnóstico futuro, né, sem ter tido a possibilidade de acompanhar, de tratar essa puérpera, no caso, que teve diabetes na gravidez. Pois é, eu vou até pegar o gancho numa fala sua que você teve agora há pouco, onde você falou da questão do feto de uma mãe com diabetes gestacional, né? Então, esse bebê que foi submetido a esse açúcar alto durante a gravidez, vamos dizer, uma paciente com mau controle, ok? Sim. E que nasceu com peso elevado, que fez uma hipoglicemia pós-natal, que precisou de um cuidado mais intensivo por causa desse diabetes gestacional que não foi bem controlado. Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia a gente tem a questão da epigenética, do epigenoma, que deixa muito claro as questões genéticas que vão influenciar esse feto, quando ele nasce e se torna um recém-nascido, ao longo da vida, como fator de predisposição para ele vir a ter a própria obesidade, para ele desenvolver diabetes lá na frente. Aí vocês vão perguntar, mas Janone, o que seria essa epigenética, né? Então vamos lá. A mãe é a responsável 4 vezes mais por passagem de genes de diabetes para o bebê do que o pai. Porque como ela é a gestora, ela é que faz a gestão, a gravidez, onde o bebê está no mesmo ambiente, ela é que é responsável pelo fator ambiental que vão ativar esses epigenes que podem fazer com que lá na frente esse recém-nascido venha apresentar distúrbios dislipidêmicos, de colesterol, de peso e o próprio diabetes. Aí a pergunta sempre fica, né? Então, o feto de uma mãe diabética, ele nasceu, ele vai ser diabético lá na frente, vai ter que ter uma atenção maior e saber que essa mãe teve diabetes gestacional durante a puericultura, durante o acompanhamento. Até mesmo para o pediatra poder ter uma noção de como que ele vai fazer o controle de ganho de peso. É lógico que um bebê de uma mãe que tem diabetes gestacional não vai se tornar diabético no primeiro mês ou no segundo mês, não é isso que eu estou falando. É uma coisa lá para a futura, né? Mas há um estímulo do fator ambiental, que é esse meio do diabetes gestacional, que vai propiciar a expressão desses genes do diabetes, que geralmente, a maioria das vezes, vem pelo lado materno mesmo, né? Esses bebês, assim, a gente costuma achar bebê gordinho, fofinho, né, assim, que bonitinho, isso, isso não é verdade, né? A gente sabe que o bebê realmente que tem esse excesso de peso, que nasce muito pesado, ele já tem uma modificação corporal, né, essa gordura que acumula no abdômen, o bebê cresce muito rápido, né, assim, a gente tem estirão de crescimento nos primeiros 2 anos, mas fica essa memória genética de um ambiente que foi inadequado durante a gravidez, né? E se realmente não houver um cuidado de alimentação, atividade física precoce, a chance de ter um desenvolvimento de um diabetes na adolescência, ou mesmo na idade adulta mais precoce é muito grande,
né? Sim. Então a gente tem realmente que dar atenção para a grávida e para o feto durante a gestação, mas lembrar dos cuidados do pediatra realmente, sabendo que essa mãe teve diabetes, para cuidar das questões alimentares, porque o risco, vamos dizer, é em torno de 50%. 50% de chance do bebezinho ter, daquele indivíduo ter diabetes no futuro, porque teve uma mãe com diabetes, vamos dizer assim. Então eu tenho 50% de chance do ambiente ser modificado para que isso não aconteça. Ótimo. Daniel, eu estou vendo algumas perguntas aqui. Você acha que a gente pode começar a responder algumas perguntas do nosso... Você que manda. A Mandy Lopes perguntou se tem a ver, o diabetes gestacional tem interferência com a idade, eu estou entendendo que é a idade materna, né? Sim, né? Responde um pouquinho, que as mães hoje em dia engravidam mais velhas. O risco de diabetes ele já começa a acontecer a partir de 25 anos de idade. Então, quanto maior for a idade da gestante, maior é o risco de diabetes, sim. As gestantes com 30 têm um risco maior, 35, a gente vê gestantes hoje com 40, e realmente, assim, aumentou a idade, aumenta o risco de diabetes, isso é comprovado, isso é fato. Né? Então, a gente sabe que existem questões que são comportamentais aí, mas quem estiver pensando em engravidar e tiver nessas idades tem que lembrar desse fator. Ótimo. A Mari faz uma pergunta também ótima. Mari BNG. Se o exame da curva glicêmica deu normal, é possível desenvolver diabetes no final da gravidez? Eu vou deixar você responder e complemento se você quiser, não tem problema. Sim, né, o mecanismo que gera o diabetes, né, que as alterações hormonais, que são aqui a resistência insulínica, eles vão piorando ao longo da gravidez, né? Mas a gente faz o teste inicialmente para poder diagnosticar precoce, mas esse risco pode acontecer sim futuramente. É claro que os ultrassons que são feitos seriados, né, podem indicar se tem uma coisa de errado. Se tiver um teste alterado no final da gravidez com ultrassom normal, é pouco provável que isso vá complicar aquela gravidez e dar algum problema para o bebê. Mas eu recebo, sim, gestantes de 34, 35 semanas com um teste positivo, às vezes porque fez mais tarde, porque não teve acesso, e a gente tem um pouco tempo para controlar, sim, né? Mas o risco é menor de dar complicação desde que a gente não tenha sinais alterados no ultrassom. Mas é esperado, pode acontecer sim. Isso. Inclusive a gente, na assistência pré-natal, se depois desse exame de rastreio entre 24 e 26 semanas, o rastreio vem normal, mas a gente nota uma alteração importante do ponto de vista ultrassonográfico, eu posso falar um pouco sobre isso. O diabetes na gravidez ele pode levar a algumas alterações que são bem perceptíveis ao ultrassom, como o aumento do líquido amniótico, chamado de polidrâmino, como o aumento desproporcional desse feto, que é o chamado macrossômico, com a circunferência abdominal principalmente muito acima do esperado. Então, se a gente tem essas alterações, a gente já vai suspeitar, né? E é muito importante que já comece a intervir, mas a gente pode repetir o rastreio, sim, em torno de 34 semanas, tá? É factível que a gente possa repetir o exame para ter uma confirmação laboratorial. Mas ainda assim, Renato, assim, se o seu teste vier negativo, por exemplo, você não vai minimizar a informação do ultrassom, então a gente continue acompanhando essa grávida como diabética pelo ultrassom que está alterado, né? Então, isso é importante, sabe, que o ultrassom tem um valor muito, muito significativo nisso. Sim. A Karina faz uma pergunta em relação à indicação de indução de parto por causa de diabetes gestacional. Então, eu vou responder a Karina, se você me permite. Claro, problema. Um dos problemas do diabetes é que esse açúcar alto, ele retarda o amadurecimento pulmonar do bebê. Então, olha como existe uma linha muito tênue na assistência quando não há o controle do açúcar no sangue materno. Ao mesmo tempo que eu exponho esse bebê a um risco maior de complicações no final da gravidez, se eu fizer uma interrupção precoce, eu tiro um bebê com pulmão ainda imaturo. Então, essa negociação ela é muito delicada nas pacientes que têm um descontrole da glicemia, um descontrole do açúcar no sangue. Então, em algumas situações, Karina, pode ser que a gente precise fazer a indução ou até mesmo a interrupção, se tiver indicação de CVA alta, por causa do diabetes. Fetos que têm peso muito elevado,
que levam a desconforto, às vezes complicações maternas associadas. A gente não pode esquecer que o diabetes não existe muitas vezes isolado. Quando descontrola muito o diabetes, muitas vezes aparece uma pré-eclâmpsia junto no final da gravidez, e a gente vai somando fatores. E pode ser que haja necessidade de antecipar esse parto, mas as condutas são sempre muito individualizadas, e o que a gente sempre sofre um pouco na escolha é o momento certo, já que a maturidade pulmonar fica prejudicada por causa da questão do diabetes descontrolado, e se a gente deixar muito para frente, a gente aumenta muito o risco de complicações fetais. Eu acho que eu tentei responder. Você quer complementar, Dani? Não, eu acho que é isso mesmo. Assim, o que eu tenho visto, né, Renato, assim, grande parte das vezes quando a gente prepara uma indução, é em torno de 39, não ultrapassar 39, 40 semanas, porque aí o risco realmente fica maior, né? 40 semanas, talvez sejam 39, 40, um prazo limítrofe para poder pensar numa indução, considerando essa possibilidade de complicação, né? Eu aprendi isso com vocês, né? A gente trabalha dentro do núcleo para chegar a chegada de um bebê, e não para ter um parto, né? Então o bebê tem que nascer saudável. Então, ficar forçando muito, talvez para isso possa ser muito perigoso para as duas partes. Então, é o que eu vejo, e como eu disse, eu trabalho para que não seja necessário nenhum tipo de intervenção além da obstétrica, né? Com certeza, por isso que é tão importante, uma vez diagnosticado, e o Daniel sabe disso, eu não faço terrorismo, né? Eu sou totalmente contra o terrorismo, mas eu, quando pego um exame batendo na trave, eu já encaminho muitas vezes para o Daniel. E aí a paciente chega em você estressada, porque o doutor Renato falou que eu estou com diabetes. E eu faço muitas vezes isso proposital, né? Lógico, eu estou contando aqui um segredo, que agora eu vou me ferrar no consultório por causa disso, mas tudo bem. Porque, na verdade, quando elas chegam em você, elas já chegam já pelo menos com uma semana de restrição alimentar e já mais assustadas, né? E nesses tempos de Covid, que está todo mundo confinado e com uma restrição maior, com as liberdades de atividade física, por exemplo, é mais difícil ainda com o controle da alimentação. Então, muitas vezes o Daniel recebe a paciente e fala assim, não, tá ótimo, pode... Já melhorou. É verdade, né? Mas isso é importante realmente, assim, porque tem hora que a gente tem que ter uma posição um pouco mais rigorosa nisso para poder evitar uma piora depois, né? Quando você vê um exame limítrofe ou uma gestante que tem muito fator disso, que a gente ainda tem tempo de intervir para cuidar. Então, mesmo que o exame esteja normal, uma conversa, uma orientação, isso pode ajudar muito a fazer com que tudo continue evoluindo bem, né? Então, acho que isso não está errado, não. O Renato bate e eu assopro, né, Renato, quando você faz isso, né? E geralmente eu sou o que assopro. Na maioria das vezes eu assopro que os outros batem. É verdade, isso é verdade, verdade. Mundo cruel, mundo cruel, mundo cruel. Mais uma coisa que eu queria perguntar para você, Dani, em relação à questão da dieta, né? Voltando só um pouquinho nesse assunto, porque eu falo essa frase inicialmente de diminuir pão, bolo, biscoito doce, parar com refrigerante, e eu falo isso com os pacientes que não têm nem diagnóstico de diabetes. Eu falo isso aí, ninguém tem que comer, ou tem que evitar comer, né? O máximo possível. Mas quando a paciente chega para você, você já tem algum tipo de dieta, algum tipo de orientação que você passa em primeiro momento, isso é avaliado individualmente. Como que funciona essa orientação alimentar, uma vez que ela tem um exame alterado? Sim. Essa é uma pergunta muito importante, assim. Porque, como eu disse, a dieta é o mais eficaz no tratamento do diabetes gestacional. O que acontece é que a gente não pode perder tempo. Então, quando eu tenho um diagnóstico do diabetes, eu tenho que fazer uma orientação inicial para não se perder tempo nesse controle. Idealmente, quando eu consigo fazer isso, eu encaminho sempre para nutricionistas que me apoiam muito nessa parte alimentar. Tá? Porque realmente elas têm uma formação muito melhor que eu para essa orientação. Mas quando eu pego uma gestante que está com pouco tempo, né, ou que vai demorar para agendar uma nutricionista, eu faço uma orientação preliminar, né, com os conteúdos alimentares por refeição, sim. Com relação ao número de frutas por dia, né? Assim, pode-se comer frutas, 4 a 5 frutas por dia, uso de adoçantes, que tem alguns que são permitidos, como a sucralose, o xilitol, né? Então, essa orientação preliminar eu gosto de fazer sempre, Renato, de estabelecer horário das refeições,
uma base de quantidade de alimentos, ou seja, quantos pães você pode comer por dia, qual é a quantidade de arroz, de feijão que você pode comer, né? Não é uma dieta restritiva, porque eu não quero que você perca peso, quero que você ganhe peso adequadamente. Então, sim, eu faço essa orientação preliminar quando eu não posso encaminhar para uma nutricionista, e grande parte das vezes é muito suficiente, né? Porque através da glicemia capilar eu vejo o efeito disso. Né? Até mesmo ingestão de coisas que a princípio seriam proibidas. Se a gestante souber fazer trocas, por exemplo, né? Bom, Daniel, eu gosto muito de chocolate, posso comer? Bom, se você souber, como sim. Né? Um pedacinho de um chocolate pequeno. Não fala isso, Daniel, pelo amor de Deus. Eu tenho que falar. Assim, se souber fazer trocas, né? Um chocolate pequeno tem a mesma quantidade de açúcar que uma fruta, então eu posso trocar uma sobremesa um dia por isso. O chá de bebês tem muito, né? Assim, que tem tanto de alimento. Poxa, eu vou deixar de dar a oportunidade à gestante de comer um brigadeiro, um docinho no chá? Não. Eu vou deixar e você vai avaliar, ela vai avaliar a glicose depois. Você vai aprender como comer isso, na verdade. Isso é importante, né? O diabetes a gente tem que tratar não com restrição, mas com educação. Então, quando a gente tem essa informação em mãos, a gente permite com que tudo fique mais fácil, mais suave e que esse diagnóstico possa ser cuidado de forma mais adequada. E até mesmo nos aplicativos de entrega em domicílio existem excelentes opções de comidas saudáveis que você pode pedir sem ter que aumentar esse risco. Eu queria perguntar uma outra coisa para você que é muito interessante. Vamos falar da pagelança. A pagelança é aquilo que a minha avó falou que se eu tomar vai baixar o abacaxi batido com pata de vaca. Me fala da pagelança. O que tem de evidência científica na pagelança? Que todo mundo adora. Eu gosto da pagelança também. Me fala um pouquinho dela. É difícil a gente ver isso, né? Assim, a avó tinha muita razão, mas tem pouco estudo a respeito dessas coisas que são muito naturais, coisas que são muito populares, né? Então, por exemplo, a gente vê alguns chás, o mesmo o suco verde, essas coisas que estão muito na moda aí, mas que no fundo podem trazer uma ideia de saúde e não são. Né? Suco verde, por exemplo, tem muito açúcar, porque leva suco de laranja, grande parte das vezes, que tem um índice glicêmico muito alto, depende da quantidade também, né? Tem outras frutas que podem entrar. Então, sim, isso não deve ser levado como o mais importante aí no cuidado. Assim. Eu, particularmente, eu não posso recomendar esse tipo de estratégia, porque não se tem estudo, mas assim, é bom conversar, né? A gestante pode aprender, por exemplo, a olhar o rótulo dos alimentos, a descobrir quanto de carboidrato que tem em cada alimento e a partir daí fazer escolhas adequadas. Acho que isso é muito mais inteligente do que realmente ficar no achismo de que esse fulano me recomendou aquilo, isso vai ser bom. Não, isso a gente não pode fazer. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem evidência, que sabe que vai proteger realmente essa gestante e esse bebê. Agora eu fui mal agora, né, Renato? Agora foi minha vez. Pois é. E você sabe que a gente tem uma questão muito grande dessas questões culturais, né? Do que ajuda a baixar açúcar, chá disso, chá daquilo, achando que pode continuar se permitindo absolutamente tudo e que vai ter um chá milagroso que vai resolver. E, por exemplo, você deu o exemplo do suco verde e às vezes outro tipo de alimento que a gestante começa a ingerir de forma absurdamente grande, que tem efeito colateral grave, né? Elevação de cafeína, aumento de frequência cardíaca. Sim. Então, ou seja, não é porque é natural que é inócuo, e não é porque é artificial. Bom, artificial quase tudo é ruim, né? Mas o natural também tem que ser medido e tem que ter muito cuidado com o que vai estar se usando. Por isso que é importante ter essa orientação. Eu vou abrir para mais algumas perguntas. A gente está estourando um pouquinho... Estourando não, né? A gente está entrando nos nossos 40 minutos aqui de live, que era a proposta inicial. Se tiverem alguma pergunta a mais que não foi respondida, vocês podem ficar à vontade. Eu estou aqui olhando no direct que precisa responder a vocês. Eu vou achar aqui não sei se ela é gestante, mas ela falou que você é um presente do céu. Eu vou achar. Poxa, que legal, fico feliz de saber disso. A Juliana tá online? Tá vendo aí, tá vendo, viu? Aí, ó. Que bom, assim. Na verdade,
a gente trabalha para isso, né, Renato? Para a gente ser acolhedor, para a gente abraçar essa gestante. É assim que eu gosto de fazer, é assim que eu me senti com vocês, é assim que eu faço, né? A gente tem que tornar esse momento da gravidez o mais suave possível. E o diagnóstico de diabetes é uma pedrinha no sapato, né? Estava indo tudo bem, de repente aparece com um exame e por um dia a gente tem o direito do mundo cair, mas depois a gente tem que abraçar e falar, olha, não é assim, a gente vai conseguir levar tudo ao final. E eu tenho tido muito sucesso aí com os meus vários bebezinhos que eu tenho acompanhado ao longo desse tempo aí. Pois é uma coisa que eu sempre falo e brinco às vezes com as gestantes no início da orientação do pré-natal, bem no comecinho, em relação à questão alimentar, é que eu gosto de fazer uma comparação do corpo humano com uma máquina, né? Então vamos imaginar que a gente tem uma máquina top. Por exemplo, na Fórmula 1, eu tenho um carro de Fórmula 1 que é sensacional, que tem um valor altíssimo e que tem um desempenho de velocidade, de potência enorme. O que vai fazer com que ele ande melhor? É o combustível que eu boto nele, né? Então, se eu boto uma gasolina boa, com alta octanagem, pura, ele vai render bem. Se eu colocar um óleo de canola com água mineral, com gás, não vai render. Então, é o mesmo princípio do nosso corpo, né? O cuidado que a gente tem com o nosso corpo que é o ponto principal. A gente não viveria essa epidemia de diabetes gestacional, de doenças endocrinológicas, da síndrome endócrino-metabólica, né? Hoje em dia tem até um nome, esse conjunto de fatores associados ao ganho de peso, ao descontrole de açúcar, de colesterol e de obesidade, por aí vai. Se a gente estivesse com um foco sempre mais atento na questão alimentar. E muitas vezes as pessoas acham que fazer atividade física libera para comer absolutamente tudo. E não é exatamente assim. O primeiro ponto, que sempre tem que ser muito bem controlado, é a questão alimentar, tem que ser muito bem cuidado, né? O cuidado nosso começa com o que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Isso é muito importante. Eu estou lendo aqui mais uma pergunta. Que bonitinha, olha quem está aqui. Eu vi duas perguntas interessantes aqui, deixa eu comentar aqui, não me lembro o nome, mas sim. A primeira pergunta foi com relação ao manejo da diabética, da gravidez, o diagnóstico de diabetes no começo da gravidez em relação ao gestacional, se ele é mais difícil ou não. Geralmente sim. Quando o diagnóstico é muito precoce, a gente tende a verificar uma evolução mais séria no final, então a intervenção com insulina geralmente é mais comum quando eu diagnostico precocemente o diabetes, porque já tinha uma tendência dessa gestante a ter a alteração de glicemia antes. Então, no começo da gravidez, a tendência é que dê mais trabalho para controlar, vamos dizer assim. E a segunda pergunta foi aquela gestante que está com teste de letrozol normal e que está com um bebezinho que ela colocou o bebezinho uma bola, né? Se ela teria que voltar ao endócrino. A gente tem que lembrar que tem alterações, tem bebês que são constitucionalmente grandes, né? Eu vejo bebês que o pai é muito grande, a mãe é muito grande, a gente não pode esquecer que o bebê pode ser realmente grande, mas os sinais de alerta que são a questão da proporção corporal, a circunferência abdominal, isso pode levantar a hipótese de que haja realmente alguma coisa errada, né? Então, o fato de estar muito grande não necessariamente significa que tem algo errado. A gente tem alguns parâmetros que têm que ser avaliados para poder chegar nessa informação de forma mais conclusiva. Foram boas perguntas essas aí. Ótimo, 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 ótimo. Então, pessoal, vamos encerrando por aqui, né, Dani? Acho que... Poxa, foi ótimo, foi muito bom. Acho que bom, para mim foi um prazer enorme revê-lo. A gente tinha os nossos encontros presenciais, que eu tô muito saudoso pessoalmente, esperar e torcer para que passe logo essa pandemia maluca aí para a gente voltar a ter encontro presencial, para a gente sentar para conversar. Abraço, né? Todo mundo perto, se abraçando, né? Eu queria deixar já um recado para quem está assistindo a gente vai ter uma nova live depois de amanhã, na quinta-feira, vai ser uma live sobre um relato de parto, então vai ser bem diferente, porque a gente vai estar com uma paciente que teve parto recente com a gente no núcleo, falando da experiência dela do parto, da gestação, e vai falar um pouco do pós-parto também. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo, queria agradecer muito você, Dani, que é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho como um amigo pessoal já há um bom tempo, você e a Ju, e gostaria que você se despedisse também. Uma ótima noite. Eu agradeço demais essa oportunidade, a você, a todos os meus colegas do núcleo, né? A Avelina,
Alessandra, Sandro, Marco Aurélio, se eu não esqueci de alguém, me perdoe, são os que eu tenho mais esse contato. Amanda, que me ajudou bastante nesse formato, e a todos que estiveram aqui conosco, trocando experiências, vendo nosso bate-papo, e é isso, a gente vai continuar recebendo essas degradas, continuarei acompanhando, e, enfim, que a gente consiga pelo menos tirar essas informações da conversa de hoje, lembrar da alimentação, lembrar dos cuidados, né? Isso realmente é importante para quem quer engravidar, para quem está grávida desde o começo, ou quem está numa fase mais avançada, para realmente fazer com que todo mundo consiga chegar ao objetivo de ter um bebezinho no colo com muita saúde, com muita felicidade. Eu que agradeço e foi muito bacana estar aqui com vocês todos. Então tá. Tchau, obrigado, pessoal. Ótima noite. Tchau, Renato. Tchau, tchau.